Chegou a hora da verdade. Nesta quarta-feira, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Bahia, Grêmio, Flamengo e Atlético Paranaense, além de Internacional e Palmeiras, se enfrentarão para definir quem serão os semifinalistas da Copa do Brasil. O mata-mata que rende um bom dinheiro e garante vaga na Libertadores de 2020. Eu sou Flávio Soares e estas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. Seis vezes campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro encara o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, no Horto, com a missão mais fácil entre todas as equipes que lutam por uma vaga na semifinal da competição. Sério? A vitória por 3-0 no Mineirão na semana passada dá ao time de Mano Menezes um cenário ao qual a equipe está se acostumando nesta temporada. Pode se classificar até mesmo com uma derrota. Fazendo uma campanha bem meia-boca em 2019, o Cruzeiro construiu uma vantagem importante na ida e empolgou seus torcedores, mas depois ficou no 0-0 com o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro e o mundo voltou à sua normalidade. Que beleza! Para o Atlético, vencer não basta, tem que golear. Coisa difícil em um clássico, mas, verdade seja dita, esse galo já andou surpreendendo nesta temporada, depois que Levir Coupe botou a viola no saco e deixou a cidade do Galo. No duelo desta quarta-feira, no Horto, o Atlético Mineiro é o favorito para a vitória, pagando, segundo o Bulldog, 2-1 contra 3,70 para a vitória do Cruzeiro. Sem precisar vencer, é óbvio que a Raposa entrará em campo para cozinhar o Galo. Entendeu? Parabéns, você é muito bom. Pelo contexto todo, e principalmente porque o Cruzeiro pode tomar um 2-0 na orelha e ainda assim chegar à semifinal, este é um jogo de prognóstico complicado. Acreditar em um jogo onde ambas as equipes marcarão gols, independente do resultado final, rende 1,77 e é uma boa opção. Jura? Um placar final com 3 gols ao todo paga 4,30. O 3-0 que o Galo tanto precisa fecha em impressionantes 19-1, enquanto que uma vitória do Atlético por 2-1 rende 9-1 e não é improvável. Eu acho que ele é bom ainda, hein? Na Bahia, o Bahia recebe o favorito Grêmio com potencial para esfriar o chimarrão de Renato Gaúcho. Mas tchê! Forte quando joga em casa, apesar da derrota por 1-0 que sofreu diante do Santos pelo Brasileirão no final de semana, o Bahia conseguiu o que mais queria no duelo em Porto Alegre semana passada. Deixou a decisão em aberto após o empate em 1-1 na Arena do Grêmio. Para esta quarta-feira, o Grêmio é favorito e paga 2,60 por 1, enquanto que a vitória do Bahia e o empate fecham nos mesmos 2,90. Uma diferença muito pequena entre os odds de ambas as equipes. Sigo sem confiar plenamente nesse Grêmio 2019 que vive uma montanha-russa digna do Cruzeiro. Por conta disso, vale a pena investir em um jogo com menos de 2 gols a 1,66 e na hipótese dupla de vitória para Bahia ou Grêmio, que rende 1,38 por 1, enquanto que a classificação do Bahia, o meu palpite, paga 1,90 contra 1,80 na classificação do Grêmio. Depois de enfiar 6-1 no coitado do Goiás, o Flamengo recebe o Atlético Paranaense no Maracanã. Pela ida, empate em 1-1 na Arena da Baixada, palco onde, historicamente, o Megão se dá mal. Mas a história agora é outra e o futebol mostrado no final de semana, com direito a show de Arrascaeta, é para deixar o torcedor do Flamengo muito animado. É pra glorificar de Pedres! O Atlético Paranaense joga bem e é uma equipe bem organizada, mas fora de casa não apresenta a mesma força. Prova disso são os odds para o jogo desta quarta-feira. A vitória do Flamengo paga 1,45 por 1, enquanto que o triunfo do Atlético fecha em valiosos 7,50 por 1. Um novo empate que levaria a decisão para os pênaltis fecha em 3,95. Acreditar na vitória do Urubu rende um combo interessante se investirmos nos 1,25 da classificação do Flamengo e em um jogo com menos de 2 gols e meio a 1,71. Acreditar que o Flamengo marcará gols nos dois tempos também pode ser uma aposta interessante e rende 2,45 por 1. 7-1, 0-0, 5-5, não chatei nada. Fechando as quartas de final, o Palmeiras vai até o Beira-Rio decidir sua vida com o Internacional após uma vitória magra por 1-0 na ida em São Paulo.
Pagando 2,40 por um, o Internacional entra em campo como favorito contra os 3,40 por um, pagos para a possibilidade de vitória do Verdão, que poupou o meio time no empate em 1-1 com o São Paulo pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana. É uma vergonha. Falando em empate, a igualdade neste duelo paga 2,85 e classifica o Palmeiras. Jura? Este é um jogo em que eu arriscaria. Sim, eu lembro que eu arrisquei no Cruzeiro e Atlético Mineiro na semana passada e quebrei a cara. Não precisa ficar lembrando disso toda hora, tá bom? De todo modo, acho que vale a pena arriscar na hipótese de classificação do Internacional a 3,25 e em um jogo com mais de 2 gols a 1,95, independente do placar. Sério? E com esse palpite arriscado mais lucrativo, eu fico por aqui. Eu sou Flávio Soares e estas foram as minhas caneladas para o Ganhador.com. Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, aproveite para mostrar o vídeo para o seu vizinho, deixar seu curtir, seu comentário, assinar e compartilhar o canal do Ganhador para não perder um lance do seu esporte favorito e nossas dicas de apostas. Lembrando que o MMA, o UFC, basquete e a NFL também tem espaço nos canais do Ganhador e no Ganhador.com. Acesse e confira. Eu volto na próxima sexta-feira com os palpites para os jogos do final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Até lá! Tchau.